Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Galera, a gente está começando a quarta aula hoje de como eu monto os meus cursos usando a metodologia AD associada ao método Lana. E hoje, particularmente, vamos falar da fase do desenvolvimento. Deixa eu já jogar aqui na tela. Bom, como eu monto meus cursos online, a fase de desenvolvimento. A gente está utilizando essa metodologia AD para poder criar um curso de como eu uso cultura pop nos cursos online. Então, o uso de cultura pop em cursos online, usando a metodologia Lana, associada ao método AD, e bora lá! Vamos começar. Só um minutinho. Legal. Pois bem, pessoal, eu queria lembrar vocês que o método Lana serve para todo e qualquer tipo de aula e treinamento, então não só para cursos online, apesar de que eu particularmente tenho concentrado nesses cursos atualmente. Em todas as aulas eu fiz essa ressalva rápida aqui também, que é para poder explicar para vocês como o método Lana, de fato, mudou a minha vida. Porque ele mudou a minha vida, sim, no seguinte sentido. Eu sou designer instrucional há muitos anos, já trabalhei em algumas instituições como tal, já cansei de montar curso para os outros na internet e para mim mesmo também, vários. O método Lana, o que eu fiz foi utilizar o que eu aprendi como design instrucional e dar aquela, sabe, aquela salgada, aquela salpicada com as minhas particularidades. Com outras competências e habilidades que eu tinha, eu fui costurando o AD, dando uma cara pessoal a ele. Então, é como se eu tivesse me apoderado dele e criado algo próprio. Então, vamos continuar. O que eu falei na aula passada? Na aula passada, a gente falou sobre a fase do design, que é, obviamente, a fase anterior à fase do desenvolvimento. Só para lembrar rápido, a fase do design dividido em 3 grandes etapas, que é o design das avaliações, que a gente conversou bastante sobre isso na aula passada, por que a gente cria avaliação antes de criar o próprio conteúdo, mas corre lá para a gente não perder muito tempo, porque está bem explicado lá. A escolha do formato, como é que vai ser, e aí a gente tem que pensar na persona ou no público já pré-definido para entender o formato, né? E escolher uma estratégia instrucional, que é escolher propriamente a forma que a instrução vai estar lá dentro. É um e-book, é vídeo, etc e tal. Vocês vão ver como que essa fase ela é fundamental para essa que a gente está agora. Então, vamos seguir. Fase do... Deixa eu só trocar aqui para ficar maiorzinho na tela para vocês. Opa, desculpa. Vamos para cá. A fase do desenvolvimento. Galera, durante essa fase do desenvolvimento, é quando a gente cria uma amostra do curso para poder validar com o cliente, né? Onde a gente desenvolve propriamente os materiais, cria os e-books, cria as videoaulas, cria os treinamentos, cria as mentorias, né? E quando a gente conduz o que eu costumo chamar de recapitulação. A recapitulação é uma coisa que não exatamente está no método AD, tem essa verificação lá, mas a recapitulação que eu quero dizer aqui é aquela que a gente bate com o cliente para ver se está tudo certo. Já aconteceu tantas vezes comigo, e talvez tenha acontecido com vocês também, de achar algo tão legal, tão bem feito, você nem se lembra de validar aquilo com o cliente. E na hora que você chega lá, nem sempre é o que ele estava esperando, isso pode ser frustrante, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criando uma amostra da instrução. O que quer dizer isso dentro da fase do desenvolvimento, né? Vamos imaginar que você é um entregador de jornais e que que o seu chefe pede para você para poder você criar um treinamento para o filho dele que vai te substituir numa eventual férias suas. Então, tipo assim, você vai criar uma forma de explicar para o filho dele um treinamento, para o filho dele entender como que é o seu trabalho, para quando você for se assentar, ele possa estar lá no seu lugar. Bom, se a gente está na fase do desenvolvimento, a gente está supondo que a gente já passou pela fase de análise e de design. Então, depois de a gente ter passado por essas duas fases, a gente vai precisar criar uma amostra dos nossos materiais instrucionais que a gente projetou lá na fase do design para poder mostrar para o chefe. Então, mostrar assim, nesse caso específico do filho dele aprender o seu trabalho como entregador de jornais, não é? De delivery, você poderia, por exemplo, entregar uma parte do mapa que você vai ter que elaborar para ele, ou você pode entregar alguns parágrafos de um memorando que você vai apresentar para ele. E é interessante também você apresentar para ele a estratégia instrucional que você elaborou lá na fase do design. Não dá aqui nesse vídeo para ficar voltando em todos esses detalhes, então se algum termo, se você chegou aqui desavisadamente e algum termo lhe parecer um pouco distante, volta lá que está tudo bem explicado lá. Então, na parte da amostra é muito simples, pega uma parte do que você já fez e apresenta para validar. Você imagina, cara, você fazer todo um trampo para ter que voltar e nele não deu certo. Agora, depois, assim, ó, no caso do
do exemplo que a gente está dando aqui, na real, sejamos sinceros, no caso de qualquer exemplo, não é? É importante a gente validar com esse chefe ou com o cliente, seja como for, porque esse feedback que ele vai dar para a gente, vai dar os insumos necessários para você fazer o produto mais parecido com o que ele quer. Uma coisa que eu bato muito aqui nas nossas aulas, costumeiramente, sempre mesmo, é que nos cursos online, a gente tem que abrir um pouco da nossa vaidade como mentor, como professor, e entender que o aluno é o principal. O importante é o que ele quer aprender, e não o que você acha que ele deve aprender. Isso é um papo muito, eu acho que de outros tempos. Então, foco no aluno, teoria da persona, não dá para a gente voltar em todo esse conteúdo, está nas aulas passadas, corre lá. Então, olha só, na minha opinião, agir dessa forma evita com que a gente tenha dor de cabeças criando materiais instrucionais que depois não vão ser aprovados pelos nossos chefes. Então, agora a gente está indo para o desenvolvimento desses materiais. Então, uma vez validadas as amostras, a gente vai passar para o desenvolvimento dos materiais. Depois que você e o seu cliente, seu aluno, estiverem de acordo com as ideias do curso, é hora de começar a pesquisar e propriamente criar esses materiais. Um minutinho, pessoal. Então, na fase do desenvolvimento dos materiais, é justamente quando você deve ter, você já deve ter decidido aqui quais são as atividades instrucionais que você quer incluir. Porque vocês devem se lembrar que isso foi feito lá na fase do design, durante a elaboração estratégica da instrução. Então, você já tem as atividades instrucionais elaboradas, lembra? A gente comentou até no começo dessa aula aqui mesmo, e a partir delas você vai desenvolver o conteúdo. Olha só, para desenvolver os materiais do curso, a gente pode usar a estratégia, a gente vai pegar a estratégia instrucional que a gente fez, a amostra que a gente validou com o cliente, com o aluno, somado aos comentários e feedbacks que ele deu, e a partir daí a gente mete brasa e começa a fazer o trabalho. E quando esses materiais estiverem prontos, gente, é importante que a gente faça uma outra validação final, novamente com esse cliente, para evitar dores de cabeça, como a gente acabou de dizer. Então, ó, só voltando aqui então para a gente coisar, para a gente poder se entender melhor. Coisar, para a gente se entender melhor. Você vai pegar o que você já tinha elaborado lá na fase do desenho, do design, e junto com a validação das amostras e o feedback do aluno, do cliente, a partir disso você produz os materiais instrucionais, tá bom? Só depois disso. E no final, valida tudo de novo para evitar dor de cabeça. E por último, galera, a gente conduz uma recapitulação. E o que eu estou querendo chamar de recapitulação? Ó, depois do material do curso estiver pronto e aprovado pelo cliente, é hora da gente produzir essa recapitulação para ver se está tudo prontinho, tudo bem feito, tudo certinho mesmo. Essa recapitulação nada mais é do que você aplicar o curso a alguma pessoa que não é exatamente o cliente final. Aplicar como se você estivesse fazendo aquilo totalmente como se fosse o seu cliente. Então, você tem que simular uma situação quase ideal, quase perfeita, quase idêntica, para você ter os insumos necessários para saber se aquilo que você elaborou está certo, se vai dar certo mesmo. É importante, inclusive, até cronometrar, para você poder ter uma noção se aquilo vai dar tempo, vai caber dentro do tempo que você elaborou, né? E aí, olha só, no nosso exemplo, que é do entregador, você ensinar para o filho do seu chefe como que é o seu trabalho como entregador de jornais, você pode realizar a recapitulação com um amigo, por exemplo, aplicando a ele um mapa que você criou, mostrando para ele o manual que você fez. Ou seja, você vai pegar toda a sua estratégia instrucional e vai aplicar com esse amigo para ver se aquilo realmente vai funcionar para o filho do seu chefe entender. Então, se o seu amigo entender, provavelmente o menino vai entender também. É importante que, tipo assim, que essa aplicação ela seja feita de verdade, como eu acabei de dizer, como se fosse a aula certinha, sabe? Você tem que tentar simular uma situação perfeita. Então, é importante fazer isso antes de aplicar no aluno, no filho do chefe ou no nosso cliente final. Eu queria dar duas sugestões antes de passar para o nosso exemplo, antes de passar para os nossos treinamentos mesmo, que é de como montar o uso da cultura pop como ferramenta para cursos online. A primeira sugestão é criar uma avaliação de feedback com antecedência para descobrir se você precisa melhorar em algum ponto. Então, você aplica essa avaliação de feedback depois do curso, você vai ver que isso aqui é importante para o nosso exemplo. E a última é o que eu acabei de falar, cronometrar o tempo que o seu amigo levará para realizar os comandos, tarefas e avaliações que você bolou. Isso vai ajudar a você determinar como aplicar a instrução com o filho do chefe. Pois bem, galera, agora
o nosso curso, o uso da cultura pop como ferramenta nos cursos online. Então, a gente vai criar uma amostra de instrução para o nosso curso, o uso da cultura pop como ferramenta para os nossos cursos online. Então, olha só, vamos lembrar o que a gente falou lá na fase do design? Primeiro, a meta que a gente colocou foi fazer com que os lançadores de cursos online aprendam a usar eficientemente a cultura pop como ferramenta pedagógica. Como ferramenta pedagógica. Então, assim, pessoal, esse curso ele precisa ter materiais que ensinem os lançadores a fazer isso. 2, né? Quem é o público? Os lançadores. Quem são os alunos? Né? São lançadores que não necessariamente são pessoas que têm trânsito no assunto cultura pop. Então, olha só, a gente tem que ter isso em mente, quer dizer, a gente tem que ter em mente que eles não sabem sobre esse assunto. Por que isso é importante? É importante, por exemplo, nos exemplos que a gente vai dar, nos exercícios que a gente vai fazer, a gente tem que ter em mente que eles são pessoas não letradas nesse universo. Qual é o contexto que eles estão inseridos? Para fins dessa atividade, que eu expliquei na aula passada que isso é um tema complexo e tal. Só ver lá. Para fins dessa atividade, é importante a gente saber o seguinte, que a gente vai considerar que esses alunos, que a gente só vai ter alunos pela internet, que já lançaram cursos e que não usaram essa metodologia. Então, a gente tem que conduzir o nosso curso de uma forma que ele seja totalmente assíncrono. Assíncrono quer dizer que é totalmente sem a presença do professor. Então, normalmente são esses cursos que têm videoaula gravadas, que não tem o ao vivo mesmo, sabe? Então, depois, vou botar no maiorzão que vai ficar mais fácil para vocês mesmos. Depois, a avaliação. O que a gente desenhou lá da avaliação? Os alunos deverão adaptar o conteúdo de um curso já criado e lançado, usando cultura pop como ferramenta pedagógica, estratégica de ensino, instrumento e tal. Então, a gente tem que criar uma série de instrumentos instrucionais que permitam que os alunos ganhem essa competência no final. Então, tendo isso em mente, uma coisa importante. A gente não pode se esquecer de criar uma amostra, como eu disse lá atrás, que pode ser parte do vídeo, parte do e-book, parte do podcast, e aprovar com o cliente. Então, olha só, galera, vai juntando essa informação na cabeça para saber onde que a gente vai chegar, tá? Agora, o desenvolvimento dos materiais em si. Vamos lembrar o que a gente disse lá também na fase do design? Sobre as atividades pré-instrucionais, que a gente ia mandar para o aluno diversas aulas de grandes professores, mentores e oradores que usaram a cultura pop para poder promover seus instrumentos de avaliação e feedback, que o conteúdo do curso seria apresentado de forma bem rápida, sintética, focada, sem gorduras, com perdão da palavra, ou seja, curso para lançador tem que ser rápido, direto e sempre ser ferramental, sabe? Ter um entregável, porque a galera não tem tempo, então tem que ser trem rápido, direto, e o assíncrono ajuda nisso também, porque aí ele faz na hora que ele quiser e tal. Depois, a participação do aluno. Durante o curso, mesmo sendo assíncrono, esse aluno vai ser convidado a participar o tempo todo, porque a gente vai tentar incluí-lo dentro do universo de interesse dele. A gente vai tentar mapear, com uma pesquisa antes, a gente falou isso lá também nas nossas aulas passadas, quais são os universos, qual que é o universo da cultura pop que esse aluno já sabe, já está interessado, já está incluído lá dentro. Então, isso, beleza. As avaliações elas vão ser sempre práticas e adaptando pedaços separados do curso. Então, a gente vai dividir o curso em pequenos módulozinhos, e a gente vai fazer pequenas avaliações em cada um deles, para testar se a metodologia deu certo mesmo. E, por fim, a gente elaborou uma metodologia de acompanhamento que vai ser no formato de mentoria. Então, os alunos terminam o curso, aplicam o curso, depois fazem uma mentoria com a gente. Pois bem, então, olha só, a ideia aqui é juntar o que foi decidido anteriormente, que é o que eu acabei de dizer, com a amostra que a gente criou e aprovou com o cliente, para poder elaborar. Então, dentro desse contexto, o que eu estou propondo? Eu estou propondo o seguinte, ó, só um minutinho, peraí. Segura onda aí, galera. Estou propondo o seguinte. Estou propondo fazer o conteúdo do curso ser uma videoaula, um podcast, um e-book, diversas curadorias. A gente pode botar muita coisa de conteúdo, de cultura pop, de galera falando como usar, de exemplos sendo usado e tal. 2 atividades de verificação, uma dentro do curso e uma no final, e depois uma avaliação de feedback. E aí a ideia aqui é o seguinte, tipo assim, aqui na frente, olha só, vamos lá. Sobre a recapitulação, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, abrir um chamado público em rede social para que alguns poucos sortudos, vamos dizer assim, realizem um curso de forma gratuita. A condição para eles fazerem de forma gratuita e receber a certificação é justamente responder à avaliação de feedback, porque aí você pega aquilo, melhora o curso, turbina, inclusive, sua própria participação, sua própria atuação, para depois poder vender cobrando, né? E, além disso, como já foi mencionado, né, a gente pode cronometrar o tempo que essa galera gastou para isso depois nos ajudar no nosso próprio lançamento.
Enfim, galera, foi isso. Essa foi a fase. Deixa eu voltar aqui para o grandão. Já estou, na real, né? Essa foi a fase de desenvolvimento do curso Cultura Pop como ferramenta para cursos online. E na próxima semana a gente vai ter, como eu monto meus cursos online, a ferramenta AD, né? Para a fase de implementação, o uso da Cultura Pop como ferramenta de cursos online. Queria agradecer vocês que estão aqui. Eu estou achando que essas aulas estão ficando cada vez melhor, rápidas, sucintas, mas interessantes, com muita informação. Me ajuda a compartilhar com seus amigos, manda no WhatsApp para a galera, ou no LinkedIn, seja onde for. Comenta aqui embaixo se possível e a gente se vê na próxima semana. Nós.